Isso dentro do catolicismo, Papa Francisco. E dentro do movimento protestante evangélico, o comentarista aqui cita que essas pessoas não podem ser rejeitadas. Não pode, porque a palavra do evangelho é para todos, independente da orientação, definição. A palavra do evangelho é para todos. Todos têm que poder entrar na igreja, ouvir a palavra e deixar que a palavra de Deus trabalhe a vida dele. A gente não sai mudando as pessoas, igual tem pessoas que saem defendendo coisas aí como cura gay e tal, querendo forçar resignação. Gente, eu li de um autor de uma revista que falou que tinha até medo de sair uma pesquisa falando que a causa homoafetiva era genética, que tinha medo que algumas pessoas, que são extremamente radicais, poderiam querer fazer até manipulação genética de embrião, tentando modificar, né, alguns embriões para que não nascesse de uma forma ou de outra, né? Então, recebeu até como alívio a pesquisa que saiu em 2019. Agora você vê que ponto que chega as coisas, né? Então a gente vive num mundo onde tem tantos radicalismos, de tantas partes, né? Existem aqueles que são radicais porque querem impor o seu modo de vida para outros, né? A sua militância, o seu ativismo para as outras pessoas. E existem aqueles que querem fazer uma mudança forçada nas pessoas. No nosso caso, a gente não deve discriminar, deve receber. Discriminação, nesse caso, é crime, é o crime de homofobia, E as pessoas têm que ser tratadas com respeito, as pessoas têm que ser recebidas com a palavra de Deus, com o Evangelho, e é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, faz a obra na vida das pessoas. A gente não muda ninguém, não temos esse poder, mas o Espírito Santo, a palavra de Deus, faz uma obra que a gente não pode fazer. Essas pessoas têm que ser alcançadas, como todos têm que ser alcançados pela mensagem do Evangelho e do poder de Deus, que é o poder de Deus, diz Paulo, para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Paulo aos Coríntios está válida hoje. Olha, agora vocês foram lavados, vocês foram justificados. Ou seja, Paulo está evocando agora o novo nascimento, a transformação que só o Espírito Santo faz. E o mundo grego-romano, onde essas práticas eram amplamente feitas. Havia templos em Corinto dedicados a Deus Apolo, a Deus Afrodite, e os cultos desses templos eram coisas terríveis que acontecia lá, era imoralidade mesmo sexual. Mas Paulo, mesmo o mundo dele tendo isso de forma bem livre na época, você não vê Paulo levantar bandeira, nem saiu elegendo grupos como inimigos, como eu ando vendo alguns líderes religiosos fazer na mídia e na política. Não, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é contra as pessoas. É contra um mundo espiritual tenebroso. O mundo tem que ser alcançado pela palavra de Deus. Não sair. Tem que se mostrar o amor de Deus por todos. É um amor que constrange, que transforma a vida das pessoas. Deixa Deus trabalhar na vida das pessoas. As pessoas têm que ser acolhidas com respeito, com dignidade e com a palavra de Deus. Agora, o respeito tem que ser recíproco. O respeito tem que ser entre comportamentos diferentes e quem defende coisas diferentes. Saber que também tem pessoas que não aprovam determinado tipo de comportamento, também tem que ser respeitado. Respeito tem que ser de todos os lados, né? A lição encerra dizendo sobre a conclusão que muitas pessoas têm que negligenciar o ensino bíblico sobre isso, e a gente vê hoje
um mundo tremendo, terrível, que tenta colocar como normal todo tipo de comportamento, e aqui a gente viu nessa lição aquilo que é comportamento considerado biblicamente sadio, aquilo que não é. A sexualidade sadia, ela é considerada aquela, ou que seja castidade, ou aquela dentro dos laços matrimoniais. Fora disso, ela é considerada como pecado, como algo que não convém à sexualidade sadia de uma pessoa cristã, porque a revista está falando de sutilezas, né? Das sutilezas que vêm e que tentam mudar. E aqui foi falado então sobre todas as distorções da sexualidade, o termo porneia, fornicação, adultério, prostituição, e a gente falou também sobre a questão da homoafetividade. O princípio de Deus é aquele que foi criado lá em Gênesis, é aquele princípio. A sexualidade sadia é aquela que ou em impureza sexual, em castidade ou dentro dos laços matrimoniais. Esse é o padrão. Esse é o padrão bíblico que foi colocado. E a mais, como eu falei, existe a queda, existe anomalia, existem distorções que surgiram com a queda. E tudo isso tem que ser tratado com amor, com respeito e anunciar o quê? O plano de Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o Evangelho, que é boa nova para todo aquele que crê. Então, as pulsões que alguém tem não vai ser com forçando a barra, tentando fazer comportamentos mais absurdos, forçados, não. A pessoa só vai receber, mudar, se ele receber realmente a palavra de Cristo no coração, se o Espírito Santo trabalhar na vida dele, a luz do Evangelho chegar, e aí ele vai, de acordo com a sua consciência, querer viver um padrão biblicamente sadio pela palavra de Deus, ele mesmo, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A próxima lição será sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Muito obrigado por ter ficado conosco assistindo esse vídeo. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.